Para analisar o novo decreto e exatamente que flexibiliza essas medidas de prevenção à Covid-19, nós vamos conversar a partir de agora ao vivo pela internet com o professor doutor da UFAL, o Gabriel Badue, que já esteve por aqui em outro momento fazendo exatamente esse tipo de análise. Professor, mais uma vez, quero lhe agradecer por nos atender tão cedo nessa manhã de quarta-feira e já vou direto ao ponto. Afinal de contas, é inegável mesmo que os números estão estáveis no estado. Mas essa estabilização está para cima e não para baixo. Qual é a sua opinião? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia aí a todos os telespectadores que nos acompanham. Como você bem relatou, né, nós estamos num patamar, num platô, como a gente chama, mas num nível muito alto. Depois de um período aí de meses de crescimento e um crescimento muito forte desde o final do mês de fevereiro até o início do mês de abril, nós observamos já uma estabilização da transmissão, alguns sinais de desaceleração, principalmente essa estabilização no número de casos nas últimas semanas. Na penúltima semana a gente teve um aumento pontual, mas excluindo esse aumento a gente teve uma estabilização. Só que é uma estabilização em números muito altos. A gente está tendo em média aí, próximo de 5 mil casos novos a cada semana, e também o número de óbitos que nas últimas semanas bateram recordes. A gente chegou a 164 óbitos na 15ª semana epidemiológica, então ele voltou a cair nessa última semana, nós tivemos 152 óbitos, mas ainda é um número muito alto. Então, nesse conjunto como um todo, a situação ainda é crítica no estado, a população tem que se conscientizar, e um sinal disso é que o próprio governo, nessas mudanças que foram anunciadas no último decreto, ele permaneceu o estado nessa faixa, que ele chama dentro do seu protocolo de faixa vermelha. Então, apesar de algumas mudanças nesse diálogo, nesse debate com toda a sociedade, a gente enfrenta algumas dificuldades ainda em relação à parte assistencial. O Brasil não tem um plano robusto de assistência à população para que a população consiga permanecer em casa, para que de apoio aos pequenos e microempresários. Então, a gente ainda tem muitas dificuldades para conseguir manter esse isolamento. Então, nesse diálogo com toda a sociedade, houve essa flexibilização. No entendimento, dentro do que há disponível na literatura científica, e principalmente por conta da ocupação hospitalar, que ainda é alta, apesar dessa redução que houve nessa última semana, uma redução importante, a gente tem tanto em Maceió quanto Arapiraca, que são os dois maiores municípios e que concentram quase 75% dos leitos de UTI no estado, a gente ainda tem uma ocupação acima de 80%. A Arapiraca ainda chegando perto a 90%. No último boletim divulgado pelo estado, a gente tinha uma ocupação de 89%. Então, enfatizamos, a situação ainda é crítica, é preciso que a população tome aí todos os cuidados para que a gente não volte a observar novos aumentos. Há uma dicotomia, então, tomar todos os cuidados. Quando se há uma flexibilização, realmente é como se estivesse dando um bypass, um passe livre para a população ainda mais negligenciar os cuidados. Direto e reto, professor, era hora, de fato, de flexibilizar, sobretudo no ponto de vista da saúde? Olha, essa é uma decisão muito difícil, e é uma decisão que passa por vários critérios. Se a gente for olhar no critério biológico, no critério da evolução da doença apenas, a resposta é que não era a hora de flexibilizar a partir do momento que a gente não tem ainda uma situação de controle. Dado que uma situação de controle da transmissão, ela só pode ser entendida a partir de uma estabilização ou a partir de uma tendência de queda dos números num período mínimo de 14 dias, acompanhado por uma redução abaixo de 70% da ocupação das UTIs. Então, se a gente for utilizar esses critérios, a gente não tem. Por outro lado, há todo um diálogo com a sociedade, e isso também é posto por epidemiologistas. A gente não pode tratar a epidemiologia apenas no aspecto biológico. Tem várias dimensões, inclusive dimensões sociais, dimensões socioeconômicas. Então, a gente já vê uma movimentação muito grande. Agora, é uma preocupação esse passo que foi dado.
e principalmente no impacto, né, como é que a população vai responder nesse momento que ainda a gente tem um alto nível, né, de transmissão no estado. Pois é, vamos aguardar então cenas dos próximos capítulos, nos próximos 14, 15 dias, saber como de fato a população vai se comportar e receber de fato essas medidas mais flexíveis. Professor, mais uma vez, muito obrigado por nos receber, tá? É sempre muito importante essa análise qualificada, né, de um estudioso como o senhor, que está fazendo esse monitoramento junto com a sala, né, de monitoramento da própria UFAL, né, do Observatório da UFAL, junto também de uma equipe montada exatamente para isso, para que a gente possa ter, de fato, uma definição correta, uma leitura correta de todas essas informações. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Obrigado, bom dia. Bom dia, um grande abraço, tá?